Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é sábado. Hoje é dia 30 de maio. 30 de maio. Amanhã é o último. Eu venho aqui hoje mostrar a vocês mais algumas ofertas que nos fizeram ontem. Tenho aqui ao meu lado e à minha frente. Eu vou começar com esses cedros. Ontem a verdura que a gente teve a ver também cedros na verdura. Só que estava assim por baixo, a gente não viu, porque no descarregar foi a verdura por cima. Tinha fetos e cedros. E depois tinha a verdura. A verdura ainda se deixa algum bocadinho. A gente efetuou ontem o que a gente pôde. Por isso eu mostrei mais ou menos a vocês o que a gente tinha feito ontem. Cobrimos mais um bocadinho da parede. Colocamos por cima e por baixo. Não vai dar para pôr muito no chão, minhas amigas, porque tem muitos cascalhões. Ontem teve-se com o incêndio a puxar mais cascalhões, mas no sítio da cozinha eu achei melhor meter papelão. Meter-se papelão é melhor, de repente alguma gordura cai no chão, fica no papelão. Se ficar úmido a gente tira e bota outros. Se ficar por cima da verdura ainda pode alguém escorregar. E eu não quis, porque ali ao pé da cozinha um pouco a descer. E então achei-se melhor ficar assim. Mas de resto lá dentro, minhas amigas, está tudo. Depois falta ali, falta ali um espaçozinho que era para pôr mais uma mesa. Mas não sei se a gente vai por lá dentro, porque aquilo fica assim, torna-se muito quente. A gente depois, mas agora não, hoje não. Hoje está cheio de neblinas, mas conforme assim viessem pessoas, o que a gente vai fazer é meter, não sei se vocês se lembram, daquela coisinha branca que a gente leva para as 7 cidades, com os ferros partir. A gente depois vai pôr, se for preciso, do alpendre até o portão, por cima, que não se punha nos lados, mas que se punha por cima. Depois vamos arranjar mais uma mesa ou duas, cá para fora, mas com o teto tapado. Vamos ver então depois, se for preciso, fazer isso. Enfim, minhas amigas, então vamos começar. Eu vou começar aqui por estes cedros que nos der. Tem aqui bastante quantidade. Tem aqui um grão de molho de cedros. Está bem amarrado aqui. Vou colocar aqui no chão porque o José já saiu. O José fez a ponta delgada. Buscar os inhames. Aqui temos flores que nos foi dado também ontem. Cheira com sol essas flores. Vamos ver. Tem aqui um bom bocado de flores. E agora vou mostrar de outra pessoa que fez essas leite. Essa caixinha de leite. Quatro quilos de farinha. Uma dúzia de ovos. E 10 quilos de açúcar. Isso foi-nos dado ontem aqui por uma pessoa aqui, nossa vizinha. Muito obrigada. A primeira parte que foi dos cedros
e das flores. Também foi nossos conhecidos, nossos amigos. Por acaso, a infância dali e a minha brincámos juntas. Enfim, eu sou mais velha do que ela, mas a gente brincava juntas. E quero agradecer sempre, o meu muito obrigada. Somos sempre eternamente gratos por tudo o que nos dão, que nos ajuda. É como eu já disse, o Espírito Santo é feito com muita gente. Por isso, diz uma coisa na Bíblia e é certo. Dai o que é dado. Sabe? Por isso, minhas amigas, desgosto assim da partilha entre todos, para todos usufruírem desta mesma partilha. Partilhando isso com os outros. Não só assim, mas também em harmonia, em convívio. É muito bom, é muito bom. E é isso, minhas amigas. Espero que venham bastante gente. A gente ontem melhorou um pouco aquilo que eu tinha feito no Facebook para divulgar, não é? Às pessoas o nosso Espírito Santo. O nosso Espírito Santo é pequenino, mas já avançou alguns degraus e há de avançar ainda mais. Vocês sabem que o nosso maior obstáculo este ano ainda está é o espaço. Sempre foi o não ter o sítio para fazer o Espírito Santo, sabem? E é uma coisa que eu gostaria de arranjar aí mais para a frente, que é assim que se faz aos pequenos, não é? As pessoas que forem também, que migraram há muitos anos atrás, também começarem a fazer assim. Começarem com o Espírito Santo pequenino e depois forem para as empresas. As empresas, as escolas, os trabalhos, tudo começa. Tudo tem um começo, não é? E a gente, para começar, vão indo aos pequenos, vão indo, até um dia agora, muitos Espíritos Santos aí fora que são grandes Espíritos Santos, grandes mordomias, grandes espetáculos, que fazem grandes empresas, grandes trabalhos e tudo. Foi assim, feito pequenino que se começa. Mas vamos indo até um dia surgir e ficar ali um sítio que a gente possa colocar umas mesenhas, fazer uma cozinha, fazer uma casinha de banho e estar ali, ter o Espírito Santo ali, como ele deve estar e deve ter sempre um local, um sítio, um contém para fazer as coisas. Sabem, porque a gente quando a gente quer assim fazer uma coisa e não tem o espaço, é muito difícil a gente querer fazer muito mais coisas. A gente sabe que é assim, não é? A gente sabe que é assim. Enfim, um dia mais tarde a gente chega lá, como todos nós, não é? Vocês também têm os vossos sonhos, as vossas prioridades e cada pessoa também imagina daqui a uns anos ter outras coisas, não é? E é tudo assim. Mas eu quero agradecer imenso, muito obrigada mais uma vez do fundo do meu coração, a nossa família tudo agradece por todas as pessoas que nos têm ajudado, ok? Que o Espírito Santo dê em dobro em tudo o que vocês nos têm ajudado. Minhas amigas, hoje eu tenho muito trabalho para fazer, muito. Tenho muitas coisas para fazer hoje, para amanhã. Onde já comecei alguns preparativos. Hoje mais preparativos tem, porque hoje eu vou fazer as coisinhas para pôr na mesa, tenho que ser tudo hoje, vou comprar algumas coisinhas hoje também, portanto hoje eu não saio daqui. Hoje eu vou ficar na minha casa, porque é aqui que eu tenho o forno, é aqui que eu tenho as coisas para fazer o que eu tenho que fazer, e então a partir de amanhã, não é? Porque amanhã temos depois, hoje temos que ir buscar as flores para colocar ali. Vamos buscar as flores à nossa amiga Ana, para colocar ali os arranjos. Vou também ainda colocar isso também lá embaixo, no chão, assim em vasas.
e temos, pronto, tem coisas que eles estão a fazer, sedes e outras coisas, eu acho que eles vão fazer alguma coisa aqui no lado de fora da porta, não sei ainda. Depois tem que ir para lá, até lá mais verdura que eles não acabaram. Eles estão lá. E vou fazer alguma coisa para o almoço, aqui. Para as crianças e ver se faço canja. Ainda tenho o restinho de esparguete que eu fiz ontem lá. E ver o que é que eu faço para eles comer. Que é mesmo assim, né? São coisas que é assim. E a partir da manhã, então, depois já veio lá o forno para lá na segunda-feira para começar a fazer as coisas que têm que ser feitas. No dia 2, na terça-feira, vai ser levado à escola as coisinhas que eu prometi para as crianças, os seios e outras coisas, que vai ser levado. Na quarta-feira, o dia 3 já é a greve geral, vai haver uma grande greve aqui. E então, depois na quinta-feira, o corpo de Deus, nas capelas, muita gente vai à procissão. Há uma procissão também muito vista, conhecida pelo guião das capelas. Muitos imigrantes gostam quando o guião está a sair, porque é filmado. É a tradição da festa das capelas, é o guião da igreja da Nossa Senhora de Lourdes, da Nossa Senhora da Apresentação, mas conhecida por que sai é a Nossa Senhora de Lourdes. Enfim, minhas amigas, é isso. Conforme eu fui fazendo algumas coisinhas que eu fui aqui misturando já feito, não os preparativos, não tem assim piada aí tudo em cima de mesão misturado. Depois o que a gente for fazendo, algum bolo, alguma sobremesa, alguma coisa, depois está feito eu mostro a vocês. Vocês vão vendo. Enfim, minhas amigas, o que eu puder misturar, eu vou misturar, ok? Pronto, claro que vocês sabem que eu não posso deixar de falar aqui no Evangelho. Portanto, fiquem por aí e até já. Amigas, cheguei cá a casa, o que eu tinha dito a vocês ontem, que eu gravei no vídeo. Na primeira parte eu tinha dito que iria receber uma pensão do Espírito Santo. Aqui tem a carne, eu coloquei aqui no alguidão, ó, está aqui em cima do fogão. Vê também esta rosca. A janela está aberta porque está um bocadinho quente hoje. Ó, esta rosca linda. Ela está tão fofinha que ela até partiu ali ao meio. Porque ela está mesmo muito fofinha, muito cheirosa. Aqui tem 4 garrafinhas de vinho que veio também, ó. De vinho do Espírito Santo, da Trindade, das Hortas. Vinho de cheiro. Veio aqui também um bolinho de massa e um pãozinho caseiro. Pronto, já agradeci à nossa amiga, mas vou-te agradecer aqui também. Muito obrigada, que o Espírito Santo abençoe sempre a tua família e a gente todos. Tá bom? Muita saúde e uma muito obrigada da gente todos. Pronto, minhas amigas, bora lá aqui para o nosso Evangelho Diário. O nosso amigo, o nosso conselheiro, aqui de todos os dias. 30 de maio, sábado, 5 para as 8 da manhã. A leitura está em Marcos 11, versículo do 27 ao 33. E a leitura do Evangelho começa assim. Jesus e os seus discípulos voltaram a Jerusalém e, andando ele pelo templo, aproximaram-se os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e disseram-lhe: com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu o direito de as fazer? Jesus disse-lhes: eu também vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu e dos homens?
Respondei-me. Mas eles discorriam entre si. Se respondermos que era do céu, ele dirá por que razão. Então não crestes nele. Responderemos que é dos homens, também o povo, porque todos tinham a João como um verdadeiro profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse-lhes, pois, nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Vamos para o resumo. Senhor Jesus, ensina-me a arte de saber lidar com oposições e contrariedades. Tu, discordando das insídias dos escribas e fariseus, nunca deixaste de os amar, porque só o amor é força de conversão. Concede-me a graça de odiar o pecado, mas amando sempre o pecador, a fim de que se converta e salve. É assim que tu sempre procedes comigo, amorosamente, liberto de ressentimentos e amarguras. Peço a graça de amar como Jesus amou. O que é muito difícil para nós, não é? Nós sabemos que aqui Jesus ensina a arte de saber lidar com oposições e contrariedades. É assim, a gente, nós todos do mundo, há pessoas com mais paciência, há pessoas que tolerem mais do que outras. A gente sabe que nem toda a gente concorda, nem toda a gente gosta de levar desafios. Nem toda a gente gosta que digam na cara deles: tu não sabes, tu não és ninguém, tu és assim, tu és assado. Não é? A pessoa não gosta de ouvir um não. E não sei o que é que se passa ultimamente. Antigamente a gente ouvia um não e calava-se. E criei-me, não é? Muitas vezes minha mãe saía, o meu padrinho do batismo eram de pessoas ricas. Para quem conhece a Loja da Prata, a família que mora por cima da Loja da Prata vem de família muito rica. Meus irmãos têm padrinhos que se pode dizer senhores doutores, porque em advogado, o meu padrinho por acaso é um dos deputados, mas está para Lisboa. A minha madrinha, que era irmã dele, foi muitos anos professora lá embaixo em Ponta Delgada, na conservatória. Portanto, o senhor dali trabalhou com o meu pai na fábrica da cerveja. Meu pai, eu já disse muitas vezes, era preparador de xaropes. Era quem fazia as Coca-Colas, as laranjadas, essas coisas assim. E, enfim, minhas amigas. Portanto, a gente ia à casa deles, não é? Porque a minha mãe dizia assim: oh, não se mexe em nada, não sei o que fazer. A gente ouvia, sabem? Às vezes eles diziam: vocês querem tomar alguma coisa? Às vezes a gente tem fome, mas minha mãe dizia: não, a gente não quer nada, obrigada. Mas a gente ouvia. Hoje em dia, eu não sei o que é que se passa com estes jovens, e mesmo com as crianças assim mais pequeninas. A gente diz não, eles não querem saber, não é? Mas a gente obedecia. Hoje em dia a gente não quer ouvir não na cara. Hoje em dia a gente não quer ouvir na cara alguém dizer assim: ah, tu fizeste isso, tu és assim. Críticas. E falo em críticas. A gente não encara bem as críticas, sabem? A gente quer que as pessoas digam sempre que está tudo bem, que a gente se assim, se só, não é? Mas aqui falam que a gente tem que saber lidar com as contrariedades, com as oposições. Porque, minhas amigas, a vida
Não é só dizer sempre sim, tu és linda, tu és bonita, tu fazes isso. A vida não é só rosas. A vida, aliás, nas rosas a gente encontra espinhos. Porque um ramo de rosas tira-se a maior parte dos espinhos, mas encontra-se espinhos. Portanto, a vida em si não é só tudo muito lindo. Encontramos amargura, encontramos oposições, vamos encontrar pessoas que não gostem de nós, certo? Vamos encontrar muita coisa, mas a gente não quer, mas tem que ser, a vida é assim. E aqui fala-nos nisso. Mas Jesus diz, apesar de encontrar isso na vida, não vivas uma vida de rancor, não vivas uma vida a odiar as pessoas, só por elas não concordarem contigo. Sabe, hoje em dia fica tudo mal, fica muitas pessoas mal umas com as outras, porque discordamos de alguma coisa, a pessoa já não quer saber dela, a pessoa se não disser, ai, estás bem vestida, estás assim, se a pessoa for mais verdadeira, ela vai dizer, olha, já viste, olha, disse que não estava bem vestida. As pessoas fazem, são muito vitimistas. Eu acho que nós todos, hoje em dia, estamos ficando muito vítimas de nós próprios. Estão ficando muito frágeis. A gente magoa-se muito fácil. A gente não quer, fazemos de coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais, lá está, mais verdadeiro. Uma coisa mais verdadeira, uma coisa... Hoje em dia há muito fingimento, hoje em dia há muita coisa só para agradar, está tudo bem. Eu acho que as pessoas devem ser mais honestas umas com as outras. Sabem, minhas amigas, não é pela gente vir, não, que a gente vai ficar mal. Não concorda, não gosta, paciência. Passa-se à frente, vá-se em frente. Mas vá-se em frente não com amargura, que Jesus está dizendo aqui. Jesus quer que a gente liberte-se das amarguras, dos ressentimentos e pedir a graça ao Senhor para a gente amar como Ele. Porque Jesus ama os seus filhos todos por igual. Sabem? Jesus não diz assim, olha, eu gosto mais de ti porque tu não mataste. Eu gosto mais de ti porque tu não roubaste. Não. Jesus gosta de nós todos por igual. Jesus não tem ressentimentos uns com nenhum de nós. Por isso Jesus quer que a gente se converta. Jesus está e espera que a gente se converta. Todos. E converter-se é largar dessas coisas todas. Desses amargurismos, desses ressentimentos, sabem? Dessas coisas todas que aparecem nas nossas vidas. Hoje em dia, os jovens estão tão frágeis, são jovens que não conseguem às vezes resolver as suas coisas, entram em depressão, às vezes tirem as suas vidas, sabem, casais novos que se casem, entram tão fácil em conflito, depois querem se largar, depois arranja outra, aquele arranja, pensa que aquela que outra mulher vai ser melhor, a cabo de um ano é a mesma coisa, ela arranja um homem, não sei o que, o meu homem não sei. Sabem, minhas amigas, e acabamos num mundo em que a gente nem sequer sabe onde é que a gente está. Já não sabem de onde é, de onde é que vem o pé. Sabem, eu acho que esse mundo está muito pesado, o ar. Esse mundo está como está a ver, cheio de neblinas outra vez. Sabem, é para a gente ficar cheio de tosse e cheio dessas coisas todas. O mundo está tão poluído de raiva, ressentimento, amarguras, venenos entre as pessoas. A gente precisa de soltar disto tudo. Porque as pessoas estão de cabo da sua saúde. A partir daquilo que houve aqui há uns tempos atrás, que a gente sabe o que é. A partir daí foi a carta branca. Sabe? E a gente tem que se ir contando. A gente tem que ir tendo uns com os outros. Fraternidade, sabem? Dar mais atenção às pessoas. De ter respeito.
sabem? Tenho aqui até para espirrar. Minhas amigas, é isso. Hoje temos um toque diferente. Hoje diz que é que a gente deixe as amarguras, as coisas e vamos tentar amar-se uns aos outros. Amar, mas com respeito. Não é amar para casar, é amar a ter amor e paciência. Paciência uns com os outros. Ouvir o que é que o outro tem para dizer. Qual o motivo que levou aquela pessoa a beber? Qual o motivo que levou aquela pessoa para a droga? Qual o motivo que levou aquela família a se desmanchar? O porquê disso tudo? Vamos não é explicar para as famílias que nada é fácil. Tudo, Deus quer que a gente tenha paciência. Deus não quer ressentimentos. Porque se vocês repararem, pessoas a brigar, um quer falar sempre mais alto com o outro. E depois acaba por não se entender. Porque o outro, a voz está tão alta que nem sequer o outro percebe. A gente tem que manter calma, falar, baixem. Eu sei que na hora não dá, mas temos que fazer o que Deus diz, porque os conselhos de Deus para nós é tudo bom. A gente só tem muito a aprender com Deus. E hoje é um grande ensinamento que Deus nos dá. Largar o ressentimento, largar as amarguras e as oposições, deixar para não nos afetar. Porque a gente, quando a gente fica assim, que alguém nos ofende, a gente ficamos tristes, a pensar, ai, já não preste, ai, não sei o que, sabem? Largar isso da mão, darem um passo à frente, sabem? Encarar as coisas como a vida é. Porque é assim, se tu sabes que não fizeste nada, não é? A gente sabe que não fez nada e a pessoa está assim, a vida mostrará a essa pessoa porque, sabem, minhas amigas? Porque se a gente não faz nada de mal a ninguém, as coisas às vezes aparecem, é para tentar ver se a pessoa realmente gosta de ti ou não, não é? Que é assim mesmo. E é como tudo na vida, é provações. E é isso, minhas amigas. Eu gostei muito daqui da leitura, muito que eu gostei. Muitos conselhos que Deus nos dá. Deus dá-nos muitos conselhos. E nem, por isso é que eu digo, Deus tem muitas coisas para ensinar a gente, para mostrar qual o caminho que a gente deve levar. E isso, se calhar, hoje, para as pessoas que esperavam uma resposta, está aí. Jesus está-te dando a resposta. Larga de amarguras, larga os ressentimentos, deixa de parte, precisa paciência, sabem? Converter-se, ser amigos uns dos outros. E Deus quer que a gente tenha amor aos outros como Jesus tem por nós. É isso, Deus quer que tu ames o teu inimigo. Sabe? Não és obrigada a viver com aquela pessoa, assim, com o teu inimigo. Não és obrigada a viver com ele no mesmo sítio. Mas perdoa-lhe, mas é perdoar mesmo. Deixa os teus ressentimentos. Sabem? Às vezes uma brincadeira tola leva uma pessoa a ficar mal para o resto da vida. Mas essa pessoa que ficar mal para o resto da vida tem que pensar que não é só ela que, sabem, às vezes certas brincadeiras, a pessoa está brincando porque pensa que eu estava a aceitar a brincadeira, sabe? E a pessoa que fica com ressentimentos são pessoas que não estão bem, sabem? A pessoa que fica com ressentimento depois de dizer e da gente ver tanta coisa para aí que existe no mundo e que está acontecendo. Como é que uma pessoa consegue ficar amargurada com uma pessoa tanto tempo, sabendo que isto está da maneira como está? Eu não conseguia, mas pronto. Mas Deus fala connosco todos os dias.
E não é só aquela coisa de querer ter razão. Às vezes antes não ter razão, mas está tudo bem. Sabem? Esta coisa de ter razão só Deus é que tem. Só Deus é que tem razão. Porque todas as pessoas no mundo, todos nós não podemos atirar pedras para ninguém. Não podemos atirar pedras para ninguém. Sabem? Porque todas as pessoas, se colocar a mão em si, tem muito para tirar. Não é? Não posso tirar a pedra para o outro telhado porque o meu também é de vidro. Certo? Não posso falar porque os anos para trás, todos nós, não é? Somos pecadores. Todos nós, todas as pessoas já devem ter dito ou feito, eu dito alguma coisa a alguém que ofende-se também. A pessoa uma pessoa não se pode ofender o resto da vida, não se pode sentir ofendida o resto da vida. Por quê? Porque também já ofende outras pessoas. Olha, até já ofende a Deus se for preciso. Quantas vezes a gente não ofende a Deus? Quantas vezes a gente não ofende? Quantas vezes todos nós temos o Espírito Santo? Todos nós temos Deus dentro da gente. E quantas pessoas já não falarem mal umas das outras? Então, também estão falando mal de Deus. Então, os dias também ficava triste, ficava bem. E também desprezava as pessoas. Deus não despreza ninguém. E Deus quer que a gente seja igual. Certo? Enfim. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade. Este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas. Livra-nos de todo o mal. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames. Trabalhos, viagens, transportes, instituições. Cirurgia, o pós-cirúrgico. Tratamentos, qualquer tipo de tratamentos. Pessoas que estão com papéis em tribunais, pessoas com papéis de imigração, compra e venda, tudo que seja coberto com o seu manto, Senhor, que o Senhor tenha sempre muita proteção por nós, muita misericórdia e muita compaixão por nós todos, não é? Que é assim mesmo. Amém. Não esquecendo também todas as pessoas que a gente esta semana orei, rezei, e vamos continuar a orar e a rezar por elas, para que as pessoas que era para fazer a cirurgia, que já fizeram, que realmente tenha corrido bem, que tenham todos uma ótima recuperação. Aos pequenos chega-se lá, não é? E é assim mesmo. Nós todos temos que se ajudar uns aos outros, com carinho, com palavras, com atos, sabem? Dar assim boa vibração aos outros, mesmo de longe, que tudo corra bem para ti, tudo vai correr. Sabem? Eu acho que a gente deve pensar no próximo. A gente deve pensar nas pessoas como a gente quisesse que pensassem na gente. Minhas amigas, imagina, não é? Uma pessoa que a gente conhece, a gente tanto odeia por algum motivo na vida, sei lá, doença ou outra coisa qualquer, a gente tem dó daquilo que está-se a passar. A gente tem que sermos mais solidários uns com os outros. Sabem? Não deixar que o veneno do mundo, não deixar que o veneno do pecado nos cubra, mas sim o manto do Senhor. Porque a gente se deixar o pecado tomar conta da gente, a gente vai virar vampiros. A gente fica até com outras cores, outras caras, mal dispostos, cheios de rugas, sabem, até doentes. E se a gente são pessoas mais que querem o bem dos outros, são mais positivas, sabem, dar sempre o apoio aos outros, dizer que vai correr tudo bem. Não é, minhas amigas? E acho que a gente deve ser amigos uns dos outros, assim,
não ter tanta repugnância, não ter tanta avareza com os outros. Isso é o meu pensar. É o que eu digo, eu gostaria de ser uma águia muito grande, com umas asas enormes, e começar a voar e ver todas as pessoas que se tivessem sem tristes não contém. Eu pegava nelas, levava para um sítio, para uma casa muito grande, ali, uma sala muito grande, e metia cada pessoa sentadinha numa cadeira, num sofá, todas sentadinhas ali à volta. E depois chegava lá, a gente cada um contava a sua história, cada um abraçava a pessoa que conta a história, tipo uma terapia, sabem? A gente abraçava-se assim uns aos outros. Se fosse preciso chorar, a gente chorava. Se fosse preciso rir, a gente ria. A gente estava ali, contava a história de cada um, ajudava a superar o que o outro precisava de superar. Algum vício de fumar, algum vício de beber, algum vício de alguma coisa. Porquê é que tu bebes? Porquê é que tu fazes isso? O que é que te levou a fazer isso, aquilo e aquele outro? Já pensaste assim, o que é que gostas mais de fazer na vida? Usa o dom que Deus te dê. Tenta fazer isso, vais ver que vais te libertar daqui. Sabe, eu gosto muito desse tipo de psicologia. Gosto muito de tentar reconstruir a pessoa. Eu gosto muito dessas coisas. Olha, é isso, minhas amigas. Uma continuação de um bom sábado. Uma continuação de umas boas festas. Sempre. E vocês vão ver logo depois as flores da nossa amiga Ana. Tá bom? Um grande beijinho. Um grande abraço. E muita saúde. Até amanhã, se Deus quiser.